A atividade desta sexta-feira no CT Parque Gigante teve uma boa notícia para o técnico Roger Machado, que poderá contar com Alan Patrick para a partida de domingo contra a equipe do Fortaleza. Entretanto, um titular de Roger Machado está garantidamente fora do confronto, no caso, Bruno Tabata, mas a alternativa já está sendo desenhada pelo treinador colorado. A gente fala também da possibilidade de perda de outro jogador titular, mas em função de uma venda, porque o Inter está negociando o atacante Wesley com o Al Rayyan do Catar. O negócio está bem avançado e existe a chance, inclusive, de Wesley sequer enfrentar o Fortaleza neste final de semana. A gente fala também sobre a condenação que o Inter recebeu de um órgão ligado à CBF para pagar milhões de reais ao Flamengo pelo caso Thiago Maia. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante, porque dali surgem informações importantes pra gente montar o time do Inter para encarar a equipe do Fortaleza, tá? A principal notícia é que Alan Patrick esteve presente na atividade com os portões fechados. Ele, que não havia treinado ainda durante a semana em função de uma virose, está de volta aos trabalhos e está à disposição de Roger para enfrentar a equipe do Fortaleza neste domingo. Com isso, o Roger tem a presença do Alan Patrick garantida, mas já se sabe também que ele terá pelo menos um desfalque nível de titularidade. Eu falo de Bruno Tabata. O meia não treinou ao longo da semana com desconforto muscular e está vetado do confronto deste domingo. Quem entra no lugar de Bruno Tabata, muito provavelmente, é Johan Carboneiro, que deverá entrar por um lado do campo, e aí na ponta direita haverá uma dúvida entre Wesley e Vitinho. No mais, o time do Inter de Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, que treinou normalmente, Alan Rodrigues, Carboneiro, Alan Patrick, a dúvida entre Wesley e Vitinho, com Ricardo Matias na frente. Esse é o time do Inter para encarar a equipe do Fortaleza nesse final de semana, tá? Por que eu falei sobre uma dúvida entre Wesley e Vitinho? Wesley é o titular, mas Wesley está sendo vendido para o Al Rayyan do Catar. O clube Qatari apresentou uma proposta que inicialmente é de 10 milhões de euros, de acordo com as primeiras informações, e o primeiro a noticiar isso foi o André Hernan, repórter que agora é da ESPN, mas de acordo com a apuração do Lucas Colar, do Voz do Gigante, esta oferta é de 8 milhões de dólares, tá? Há uma diferença nos valores. De qualquer forma, entre 8 e 10 milhões de dólares, euros, a gente pode dizer, 50 e 60 milhões de reais, tá? Para ser mais exato. E o grande ponto é que o Inter tem um percentual em relação ao Wesley. O Inter tem apenas 50% do passe do jogador. Os outros 50% são ligados ao Palmeiras. Inter e Palmeiras vão dividir esse valor. Então a gente está falando de uma venda de algo em torno de 20 a 30 milhões de reais para os cofres do Internacional, o que é importante para bater uma meta que está estabelecida de 160 milhões de reais de venda ao longo do ano. O Inter já bateu 72 milhões de reais, pouco mais de 78 milhões de reais, quase 80 milhões de reais, quase a metade de tudo isso, tá? Então, com a venda do Wesley, faltaria ali entre 50 e 60 milhões de reais para o Inter bater esta meta, chegando ali na casa dos 100 milhões de reais vendidos. É uma venda importante do ponto de vista de planejamento financeiro do Internacional por um jogador que já não vem rendendo tanto. Wesley tem um gol na temporada contra a equipe do Maracanã e por isso o Inter estaria executando essa venda, que está em fase de troca de documentos para ser oficializada. E por isso Wesley pode não jogar contra a equipe do Fortaleza. Wesley não jogando, Vitinho assume essa vaga na titularidade com o Carboneiro do outro lado. É a dúvida que existe para o confronto de domingo, uma grande chance do Wesley não estar presente nesta partida, tá? Dito isso, essa grana do Wesley, ela vem em excelente hora, porque o Inter acaba de ser condenado pelo CNRD,
que é a Câmara Nacional de Resoluções Desportivas, um órgão que faz um julgamento de processos financeiros entre clubes do Brasil e é ligado à CBF, a CNRD condenou o Internacional a pagar o Flamengo em função de atrasos no pagamento de Thiago Maia, que foi comprado pelo Internacional junto ao Flamengo. E a condenação é para que o Inter pague imediatamente quase 10 milhões de reais ao Flamengo, ou algo em torno de 10 milhões de reais. Porque imediatamente o Inter precisa pagar 1,4 milhões de euros, que dá aí mais de 9 milhões de reais. Só que além disso, o Inter precisa pagar honorários de advogados, multas por quebra de contrato, o que dá algo em torno de 10 milhões de reais. É verdade que desses 10 milhões de reais, uma boa quantia, quase tudo, o Inter já deveria ter pago ao Flamengo. Então não é um gasto extra, tá, que entra no orçamento do Inter, mas é uma decisão que quebra o fluxo de caixa nesse momento da direção colorada. Só que tem um ponto, o Inter não necessariamente vai pagar esse valor agora, tá? Por mais que tenha sido condenado, o Inter vai recorrer desta decisão do CNRD. A decisão cabe recurso e aí o Inter pode postergar um pouco essa decisão para pagar com um pouco mais de prazo, mas é uma quantia elevada, 10 milhões de reais, que o Inter precisa pagar ao Flamengo, tá? Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Bruno Gomes, um reforço que está chegando para o técnico Roger Machado a partir do final do próximo mês, virada para o mês de outubro. Ele já está em alguns treinamentos participando com bola de maneira mais efetiva e eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira. É só conferir aqui no canal, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vamos passar algumas odds de jogos deste sábado, tá? E jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Olha só, a gente tem nesse sábado Ceará e Juventude. Odd do Ceará 1,58, empate 3,85, Juventude 5,8. Também tem Cruzeiro e São Paulo, grande jogo desse sábado. 1,84 a odd do Cruzeiro, 3,4 empate, 4,4 a odd do São Paulo. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!